É meu marido. Calma, gente. Agora sim, está gravando. Então vamos lá. Vamos começar? Vamos? Boa noite para todos nós. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui com todos do nosso NEP para o estudo de mais uma perícope que a gente tem hoje para estudar. E eu queria, antes de seguir, apresentar um livro para vocês que talvez vocês não conheçam. Esse livro eu conheci quando eu tinha meus 17, 18 anos, na mão do Alberto Almeida. Era o livro que o Alberto usava para o estudo do Evangelho. E eu presumo que vocês não conheçam esse livro. Vou mostrar para vocês. O livro é este aqui, ó. Ele é pequenininho, livro de bolso, e o nome dele é O Evangelho de Jesus. Está vendo? O Evangelho de Jesus. O que é que esse livro tem de especial? Ele não é um livro espírita, ele é um livro católico, mas ele é um livro que ele tem várias coisas interessantes. Ele tem no topo do livro o ano em que isso deve ter acontecido e em que mês determinada coisa aconteceu ou em que lugar aquilo se deu. Qual é ele põe o mapa aonde teria se dado o evento, o texto está aqui colocado, o mês, o ano. Quando chega na fase da Semana Santa, ele divide em horas. Então, ele presume, olha, isso deve ter acontecido de tal hora a tal hora do dia tal. Então, aqui, em que dia e em que horário do dia isso deve ter acontecido e onde que ele estava quando isso aconteceu, né? Então, quando é uma passagem em alguma cidade, ele vai e mostra que aconteceu num determinado trecho. Então, ele é muito bom. E ele também tem uma outra característica. Ele só tem uma narrativa. Então, ele vai cruzando todos os evangelistas juntos e vai contando uma história só. Em vez de contar e recontar, ter 4 evangelistas, ele tem um só. Tá? Esse livro não existe mais para vender, vocês vão encontrar em sebo. Tá bom? Eu acho ele interessante porque ele tem muitas notas esclarecedoras, muitas notas da época em que o Jesus viveu, detalhes que dizem respeito ao ambiente. Eu aprendi muito nele. Então, como é um livro, não é espírita, só vão achar em sebo, de repente pode ser interessante para quem gosta desses estudos mais detalhados do Evangelho, tá bom? Deixa eu ver o nome dele. É o Evangelho de Jesus, aí tem que botar o nome do padre que fez. Tem um nomezinho aqui do padre, não vou agora conseguir achar, mas é um italiano que fez esse livro. Está aqui, ó. Monsenhor Enrico Galbiati. Enrico Galbiati. Se alguém quiser, então, é uma obra que pode ajudar nessas interpretações do Evangelho. Ok? Feito isto, não estou dizendo para ninguém comprar, não ganho dinheiro fazendo propaganda de livro, é porque, como é um livro pouco conhecido, achei que seria bom, não é, Elvésio? Para É gente. Monsenhor Henrico, meu Deus do céu. Vou tocar meu nome nesse negócio. Monsenhor. Então tá, mas porque tem um Monsenhor Jonas a Bíblia, não é esse? Não, não, né? Não, esse é italiano, esse cara. Ah, tá. Então Você tá. sabe o que é um Monsenhor? Henrico, o quê? Valdiati. Galbiati. Galbiati. Deve ser CI no final. Não, TI. T, T. G-A-L. T de Thomas. Galbiati. T de Thomas. Isso. Galbiati. Valdiati. O Henrico Enrico, é com E, né? Com E.
com Isso. E. Enrico Galbiati. Tá bom? Bom, vamos lá para o nosso estudo. Vamos lá. O que nos cabe hoje estudar é um trecho que está contido no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12. Então, esse é um capítulo muito importante, porque é um capítulo que se segue àquele discurso que ele faz para os discípulos, não é? Aquele que envia 2 a 2, o grande discurso que inicia no capítulo 10. É o versículo assim importante que a gente tem, o sermão importante que a gente tem com relação à fala de Jesus para os seus discípulos. E aqui, já no capítulo 12, algumas curas acontecem, alguns encontros de Jesus com os sacerdotes, numa preparação para o capítulo 13, que é um outro capítulo muito impactante, que é o capítulo onde Jesus vai ter a oportunidade de contar aquelas várias parábolas, as parábolas do reino, assim chamadas, né? Então, vamos lá. O nosso texto, ele inicia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 22. Vamos lá. Estava querendo achar aqui neste livro, para a gente poder, se for o caso, trazer essa. Alguém tem que fechar o áudio aí. Tá bom? Então, vamos lá. O capítulo de Mateus, capítulo 12, nos versículos 22 a 29, é o que nos importa na nossa noite de hoje. E ele começa com o seguinte trecho: trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Vocês já viram alguma cura de Jesus que tem alguma semelhança com esta que a gente está falando? Lembram de alguma que tem alguma correlação com esta? Era uma pergunta. Não lembram. Alguém aqui já estudou a cura do cego de Betsaida? Gente, não tem ninguém na sala, só estou eu. Já estudei. Já estudamos, sim. A cura do Já- cego de Sim, já Betsaida. estudamos. Sim. É aquele que cura por 2 vezes, que ele, na Isso. primeira ele não cura e cura na segunda. Na primeira ele vê o homem como É, depois ele vê além, além né? Ele vê além. Sim, exatamente. A cura do cego de Betsaida, ela tem uma estreita relação com com esse milagre que a gente está vendo aqui, com esta cura que a gente está vendo hoje. Por quê? Porque, diferentemente de outras curas, em que aqueles que vão ser curados se apresentam espontaneamente, lá no cego de Betsaida, Marcos capítulo 8, e aqui, Mateus capítulo 12, lá ele era só cego. Aqui, o que vai ser curado é cego e também, além de ser cego, ele também era mudo. Lá era só cego, aqui é cego e mudo. Mas há uma coisa que conecta as duas histórias, porque elas começam ambas com a mesma palavra. Trouxeram-lhe. Ora, como é trouxeram-lhe? Se foi trazido, ele não veio espontaneamente. E alguém poderia dizer assim: ah, mas se ele era cego,
Como é que ele poderia vir espontaneamente? Evidentemente, alguém tinha que trazê-lo, porque ele era cego. Mais ou menos, né? Porque quando a gente estuda a cura do cego de Jericó, a cura de Bartimeu, nós não temos essa ação de alguém trazendo. Ninguém traz Bartimeu para Jesus curar. Bartimeu, diferentemente, quando ele vê que Jesus está passando em Jericó, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pergunta: o que tu queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Então, esse cego de Jericó tem uma atitude totalmente proativa, uma atitude de ir, de buscar, de clamar pelo socorro, né? E já o cego de Betsaida, e este aqui, que não tem nome, ele aparece aqui desse jeito: trouxeram-lhe, então, um endemoninhado cego e mudo. Então, este homem, ele tem 3 males. Ele é endemoninhado, ele é cego e ele é mudo. Porque a gente encontra curas de Jesus de endemoninhados, que é no fogo e tal. Curas de cego? Tem várias. Cura de mudo? Também tem. Mas este é endemoninhado, cego e mudo. Se a gente for tomar a literalidade daquilo que o texto está colocando, nós vamos passar por cima da cegueira e da mudez dele e nos concentrarmos no aspecto da sua condição de endemoninhado. Ou seja, o processo de perturbação espiritual que ele está passando seria o fator primário para que ele apresentasse as características que ele está apresentando. Porque é a primeira das qualificações que está sendo apresentada para esse indivíduo. Ele não é apresentado assim: olha, trouxeram um cego, que também era mudo e que era endemoninhado. Não. A primeira das qualificações com as quais ele é apresentado é que ele era um perturbado espiritualmente. Esse título endemoninhado que aparece nos evangelhos, se nós formos trazer para uma linguagem mais espírita, nós diríamos que ele era uma espécie de possesso, um espírito, no mínimo, num processo de subjugação. Falo assim para não dizer assim: ele era um obsidiado. Obsidiado tem vários, né? Tem vários tipos de obsessão. Mas é um tipo de obsessão em particular em que já ocorreu uma acomodação tão intensa do espírito da mente do hospedeiro que ele o governa. E dentro da leitura que a doutrina espírita faz sobre o fenômeno da subjugação, Kardec divide a subjugação em 2 tipos de fenômenos. Nós dividimos como subjugação física e a subjugação chamada subjugação moral. O que é a subjugação física, no dizer de Kardec, e isso no Livro dos Médiuns, e depois distendido no livro A Gênese, no capítulo 15. O processo de subjugação, que é esse assenhorar-se de uma forma mais efetiva do espírito sobre o indivíduo, num mecanismo de hipnose espiritual que ele não consegue dela fugir, tem 2 características. Uma, a subjugação física e a subjugação moral. Na subjugação física, o espírito exerce um quase que controle das ações motoras do indivíduo. Motoras. Ele mesmo que ele não queira fazer certas coisas, ele vai e faz, como se o espírito o constrangesse a agir dessa forma. Ele está dentro de um processo de perturbação em que ele não controla nem o corpo dele.
há muito tempo atrás, Porto Velho, fazer uns 20 anos isso, eu acho. 15 a 20 anos. Nós atendemos uma moça no centro espírita que ela não era dia de palestra, não era dia de reunião, não era dia de nada. Mas ela chegou na casa espírita, ela deu entrada na casa espírita atrás de um passe. Ela veio em busca de um passe. E isso é muito comum. Todo mundo nas nossas casas tem isso. Você está numa atividade de estudo, uma pessoa chega, vamos tomar um passe. Aí você destaca, 2 pessoas vão lá e vão dar o passe. Isso é comum. Mas o que essa pessoa tinha de particular? E quem foi para fazer o atendimento, inclusive, fui eu. Ela chegou no centro, trazida por um familiar, e nós fomos para a cabine de passe. Quando nós chegamos lá, nós sentamos a moça, eu fui fazer a prece e o companheiro foi dar o passe. E quando eu comecei a fazer a prece, eu comecei a ouvir um barulho muito estranho e característico. Então eu abri os meus olhos e continuei a prece de olhos abertos, olhando para ela e vibrando. A moça se esbofeteava sem parar, do lado esquerdo, do lado direito da face, o tempo todo. O espírito provocava esse tipo de comportamento nela de forma como se fosse involuntária. E era a cada tapão que ela dava. Pá, pá, pá. Aí nós paramos o passe, né? Porque na medida que você dá passe, você ainda fortalece a conexão mediúnica. Nós paramos, chamamos pelo nome dela, conversamos, ver o que ela tinha, para desconectar a entidade. Disse, não feche os olhos, fique de olhos abertos, para que a gente pudesse assisti-la. Aí depois a entidade se manifestou depois na reunião mediúnica. Mas é muito surpreendente esses mecanismos de subjugação em que o indivíduo ele está mesmo sujeito àquilo que o espírito lhe dita. No livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela traz uns casos de obsessão, de subjugação muito fortes nessa obra. E tem um que ela conta, muito surpreendente, de um padre que ele estava fazendo a missa e, de repente, ele sai da missa, corre para casa e vai cavar o jardim atrás de ouro. É uma história comprida, não interessa aqui, mas era uma entidade perturbadora que enlouqueceu o padre a tal ponto que ele foi para o manicômio. Atrás de ouro, o ouro ficava trancado no quarto. Meu ouro, roubaram minhas pedras. Então o pessoal jogava umas pedrinhas normais, pedra comum para ele, ele juntava aquilo, escondia debaixo do travesseiro como se fosse o ouro que haviam roubado dele. Isso é uma coisa muito triste, né, tudo isso. E, na verdade, são os processos dolorosos de subjugação. Na subjugação física, há um controle motor da criatura, há um acesso aos centros de força, aos plexos que o indivíduo tem, ele se justapõe e ele comanda as atividades do tapa, da pessoa que dança no meio da rua, né? E que tira roupa, ou pessoas que, de repente, sobem num prédio, vão pular e você tem que... subjugações muito profundas, muito graves, e que, na falta de uma palavra melhor, nos evangelhos são tratados como endemoninhados. E existe a subjugação moral. A subjugação moral está na vontade. A pessoa não quer, mas ela faz. Então, ela tem ódio, planeja vingança. É uma coisa assim, mas não no corpo, mas no querer da pessoa. Aqui, neste caso, ele é tratado como endemoninhado e é dito que ele é cego e surdo. Então, trazendo para uma leitura mais espírita, ele seria um subjugado, do ponto de vista físico, que afetou tanto a visão, como afetou também a fala. Centros de força que foram atuados para que isso acontecesse. Pode ser que a entidade seja muito inteligente e ela promoveu uma ação energética nesses centros de força, ou uma segunda circunstância muito mais provável
é que a entidade era cega e muda. O espírito perturbador, que de repente tinha uma história com esse companheiro, pode ter sido alguém que no passado esse o cegou, esse o cortou a garganta, e agora ele, num mecanismo de vingança, ele se acopla ao seu antigo algoz, promove um processo de perturbação e se enraiza nele, promovendo um fenômeno de obsessão tão tenaz que o espírito não vê, que o encarnado não vê e não consegue falar. Grunhe, mas não fala. Grunhe, torna-se quase que um animal, não consegue se expressar devido à subjugação exercida sobre ele. Existe um caso, também no livro Recordações da Mediunidade, de uma entidade que ela montava no médium. O médium ficava curvado e o espírito ficava montado nele. Né? Então, aqui nós temos este caso. Trouxeram-lhe, então, um endemoninhado cego e mudo. Então, um espírito, uma pessoa obsidiada por uma entidade que promovia a cegueira e a mutez. Essa cegueira e essa mutez pode ser um processo inteligente, na qual o espírito, como uma espécie de mago, inibe as manifestações, ou pode ser, com mais propriedade, uma entidade profundamente desequilibrada que se justapõe ao espírito, ao encarnado e promove nele as mesmas sensações que ele tem. Aí ele fica cego, ele fica mudo por essas relações. E aí segue o texto dizendo: trouxeram endemoniado e Oi. Antes que você passe para o próximo versículo, deixa eu só fazer uma perguntinha sobre a subjugação. Toda subjugação física é também moral? Olha, Kardec fez essa divisão porque na subjugação física as coisas são mais no campo da vontade. Por exemplo, eu tenho um vício de droga, sexo desregrado, álcool. Não está no hardware, está no software. O cara vai para festa, ele tem pensamentos, está na área do pensamento, do pensar. Isso eu não consigo tirar da minha cabeça, eu quero me matar, eu quero me matar. É uma subjugação moral, ela não é física. Porque está no campo das ideias, no campo do pensamento. Ele não está agindo no corpo da pessoa. Ele está agindo no campo das ideias, para viciar a pessoa, para guardar ódio. Quando, por exemplo, você tem a ação de um ovoide sobre alguém, e a irradiação forte do ovoide na direção do obsidiado, você tem naturalmente uma imantação da mente dele, não é do corpo, é da mente. E a mente fica sujeita. Então, você pega um ovoide de suicídio, vai dar uma ideação suicídio. Pega um ovoide de medo, um ovoide de ódio, um ovoide de qualquer tipo de sentimento negativo, a pessoa deprime. Se pegar uma pessoa que desencarnou num fortíssimo processo de subjugação, de dor por conta de uma depressão e se suicidou, encosta essa pessoa nele e vai deixar a pessoa tristíssima em pouco tempo. Em pouco tempo. Dona Ivone chega a dizer aí nesse livro, não, eu acho que é no outro, acho que é no Devassando o Invisível, que ela fala que a exposição de alguém a um ovoide pode até matar. A perturbação é tão intensa, pode matar, porque ele é um dínamo que só pensa uma coisa o tempo todo, aquilo o tempo todo dentro do teu quarto, tchum, mandando o mesmo pensamento, pode provocar, sim, um desequilíbrio muito grande. Mas o da vontade, ele é no querer, no psiquismo. A subjugação física é como se fosse uma incorporação. O cara fica incorporado e aí ele ataca pessoas, ele agride. Aí você está falando já de um outro tipo de subjugação diferente, né? Muito bem. Vamos para frente. E aí ele diz: e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Ora, se o cego foi curado, que falava e via,
a possibilidade de que isso seja de aspecto de subjugação é muito grande, né? Porque numa subjugação afastada a entidade, o encarnado volta a ver, volta a falar, porque é uma constrição mediúnica. Todo fenômeno obsessivo tem raízes na mediunidade. Se você tem uma obsessão bastante tenaz, num tipo desse, que é uma subjugação, é um médium. Porque se ele não tiver os canais da mediunidade, não dá para você exercer uma obsessão tão intensa sobre um indivíduo. Então, aqui já fica claro que ele também era médium. Quando eu digo que ele é médium, não quer dizer que esse indivíduo, se ele for acolhido numa casa espírita e tal, será um grande médium. Talvez não. Talvez ele seja um médium de uma mediunidade muito perturbada, que não vai conseguir exercer um mandato mediúnico, não vai conseguir fazer uma atividade mediúnica de vulto, não conseguirá ser uma pessoa que vai dar um contributo numa mesa mediúnica. Não vai dar. Ele não terá contributo. Por quê? Porque tem uma mediunidade muito perturbada. Essa mediunidade é exatamente para que ele não faça muita besteira, porque toda vez que ele se desequilibra, automaticamente ele se sente mal. Diz, não posso ir para aquele lugar porque eu passo mal. Não, eu também não posso ir para ali porque eu fui para ali e eu fiquei a noite inteira tendo pesadelo, me enforcavam. Então, essas mediunidades assim, que são muito perturbadas, elas são instrumentos de refreamento do indivíduo que está exposto a muitas perturbações. Então, para que ele se perceba, abrem-se os canais da mediunidade, mesmo sabendo que ele pode não vir a ser um médium para exercer a mediunidade com Jesus, mas ela vai ser o grande freio dele. Pisa na linha para você ver o que acontece. Vai para lá para você ver o que vai te acontecer. Então, ele aprende a se conter pela intensidade com que a perturbação acontece pelos canais da mediunidade. Então, aqui, o cego e mudo, diante do contato com Jesus, o cura que ele falava e via. Pode ser uma cura física, que o indivíduo tinha um problema na visão e um problema na fala, pode também. Mas no desenho que tem aqui, parece muito mais que seja um mecanismo de subjugação que está sendo trabalhado. Ele cura o cego e mudo, e aí a multidão que estava em derredor dele dizia, mas não é este o filho de Davi? Ou seja, esse aqui não é o prometido? Né? Não é este o prometido? Não é este o filho de Davi? E aqui eu quero fazer um parêntese. Cadê o Elvésio? Agora chama Conceição, Elvésio. Então, Conceição, eu queria sair um pouquinho e volto. Vou só dar uma saída e voltar. Que ele diz assim, não é este o filho de Davi? Por quê? Porque havia nas profecias a ideia de que o Messias nasceria, e o Messias seria da linhagem de Davi, seria descendente de Davi. Por quê? Porque os judeus sabiam que Deus, o soberano Senhor, o único e absoluto, criaria um homem, uma pessoa que revolucionaria os conceitos da humanidade. Em nenhum momento, e eu vou repetir, em nenhum momento, e eu vou dizer de novo, em nenhum momento, mas nenhum momento mesmo, nem por um segundo, os judeus tinham a ideia de que o Messias fosse Deus. Eu sou claro para vocês no que eu estou dizendo? Não tem o menor cabimento, dentro do judaísmo, você dizer que o Messias é Deus. Não tem. O Messias é o Messias. E Deus é Deus. Não há conexão, não há... Porque Deus é absoluto para os judeus, jamais pode ter uma forma, jamais pode ser um homem, e era muito claro para eles que o Messias era um cara especial, mas era uma pessoa. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Dentro do judaísmo não existe a menor perspectiva disso.
Então, existe uma frase que está colocada no Evangelho de Mateus, que é uma frase que, muito provavelmente, essa frase foi mexida. A frase é na cruz, quando o chamado mau ladrão diz assim: por que tu não desces da cruz e salva a ti mesmo e tal? E o chamado bom ladrão responde: tu não respeitas a Deus, nem estando na mesma condenação que ele. Isto aí é muito estranho. Como mesma condenação que ele? Essa frase nunca pode ter sido dita, porque ele nunca confundiria, um judeu nunca confundiria Deus com o Messias. Aí você vê algumas coisas que muito provavelmente foram mexidas no corpo do texto em função de todas essas questões, né? Agora, veja, quando a gente volta para esse texto de Mateus, aí está legal, aí está correto, porque ele diz assim: não é este o filho de Davi? Porque era a grande esperança, né? Que nas profecias da descendência de Davi surgiria o Messias, ele viria da linhagem de Davi. E Jesus foi 14 gerações depois de Davi. E aí, o que a gente nota? Nota que quando a população vê o milagre, ela automaticamente associa o milagre ao Messias. Então, havia uma necessidade muito grande de que esses sinais fossem feitos para que a população enxergasse nele como sendo o Messias. Os milagres, as curas feitas por Jesus, elas não eram uma ação que estivesse na parte mais importante do desenvolvimento de sua missão. Seus milagres, seus fatos extraordinários, os chamados sinais, eram para chamar a atenção do público de fato, para que as pessoas pudessem dizer: esse cara é especial. E como havia no ideário judaico a ideia de que, num dado momento, um cara especial nasceria e ele seria o Messias, então, quando ele cura um sujeito que estava cego e mudo, e ele faz este fato extraordinário, a multidão imediatamente tenta identificá-lo como algo muito especial. Tenta identificá-lo como alguém, como se fosse alguém esperado. Será ele o Messias? Será que é este homem, com isso que está fazendo, que é o Messias? Será que é isso? Então, a multidão, quando diz assim: não é este o filho de Davi? Está dizendo, em outras palavras, o ato que ele fez curando este homem não lhe confere uma condição de excepcionalidade, não dá a este ser, a este homem, uma aura diferente? Será ele o Messias que esperamos? Meu Deus, nós estamos diante da promessa. Será ele o Messias? Será ele o chamado filho de Davi? Então, aqui é um reconhecimento dos que estavam no entorno de Jesus daquilo que ele exatamente queria, qual seja, que esse processo de percepção do fato extraordinário movimentasse as pessoas na direção dessa crença. Só que os sacerdotes não queriam que fosse assim. A ideia dos sacerdotes do que deveria ser o Messias era totalmente diferente. Eles esperavam um Messias cheio de glória, cheio de poder. E isso faz muito sentido, sabe? Porque, assim, na história do povo hebreu,
Os seus libertadores eram homens muito poderosos. Moisés, que libertou o povo das mãos do faraó, quando viu o povo oprimido na mão do faraó, lutou e libertou o povo e retirou-os do Egito, andou pelo deserto, recebeu as tábuas da lei e foi a grande referência espiritual para o judaísmo. Eram escravos e Moisés os libertou. Quando eles estão na Babilônia, 600 anos antes do nascimento de Jesus, eles foram escravos de novo. Foi a segunda escravidão que os judeus passaram. Nabucodonosor, no ano 605 antes da era cristã, invade Israel e leva os judeus cativos. 11 anos depois de estarem presos, os judeus que haviam sobrado em Israel tentam fazer um levante para expulsar os babilônios de dentro do território de Israel, mas eles fracassam. Então, Nabucodonosor esmaga a rebelião, mata todo mundo e manda destruir o templo de Jerusalém pela primeira vez. Era um templo menor, mais modesto, mais simplesinho, mas eles destroem o templo de Jerusalém ali, nessa oportunidade, ano 586 da era cristã. Então, o templo é destruído e Nabucodonosor determina que os judeus não possam voltar para Israel, a primeira diáspora. Os judeus ficaram presos na Babilônia. Precisavam de um libertador. E o libertador vai aparecer. Esse libertador chama-se Ciro. Ele nem é judeu, ele é persa. Ele é um rei persa e ele aparece na história libertando os judeus que eram cativos. E há uma curiosidade muito interessante, depois vocês podem dar uma olhada nisso, vocês vão ficar impactados. Eu até tenho medo de falar e vocês nem dormirem hoje com o que eu vou falar, mas Ciro viveu no século VI antes do nascimento de Jesus. E o profeta Isaías viveu no século VIII, aproximadamente 150 anos antes do nascimento de Ciro. O livro de Isaías, no seu capítulo 44, no último versículo do 44 e o primeiro versículo do 45, cita Ciro pelo nome. Bota o nome deles assim. E eu levantarei Ciro para que ele vença as nações, liberte o meu povo, reconstrua Jerusalém e o templo. Quem tiver o texto aí pode dar uma pegada. Você pegou aí para nós? E o Simar? Você pegou a Bíblia? Foi? Então abre o som aí, abre para nós aí, Isaías capítulo 44, último versículo. Olhando aqui também. Então leia para nós, se você tiver coragem. Pode ler? Pode. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Gente, isso foi escrito 150 anos do cara nascer. Não sei se vocês conseguem entender o que é um negócio desse tipo, né? Em que ele vai e diz: ele é o meu pastor e cumprirá tudo quanto me apraz, que digo também de Jerusalém, : será edificada, porque ela estava destruída, e do templo, : será fundado. Ou seja, cara, ele percebeu 150 anos antes que o cara ia libertar, ia reconstruir Jerusalém e o templo também. Quando o pessoal lê para ele essa profecia, o Ciro fica tão empolgado que ele diz: então eu vou dar dinheiro para vocês fazerem o templo. E o dinheiro para fazer o segundo templo é Ciro que dá. Assim diz o Senhor a Ciro ungido, a quem
Tomarei pela mão direita para bater as nações e tal, tal, tal. Pois é. Isto, se vocês depois olharem as datas em que Ciro viveu e que Isaías viveu, vocês vão perceber que há uma diferença muito grande. Então, mais uma vez, os judeus estavam cativos e apareceu um libertador que os livrou das garras dos seus opressores. Depois, no ano 166 antes da era cristã, nós vamos ter uma nova oportunidade semelhante a essa. Nós vamos perceber uma história que não está na Bíblia católica, não está na Bíblia protestante, na Bíblia católica, é o livro de Macabeus, que conta a história de um grupo de pessoas que vai lutar para libertar Israel do jugo dos macedônios. Então, havia um novo império tomando conta de Israel e os macabeus se reúnem e expulsam os seus ofensores. Então, reprisando, eles foram escravos no Egito, Moisés os libertou. Eles foram escravos na Babilônia, Ciro os libertou. Eles foram escravos na sua própria terra, pela mão dos macedônios, os macabeus o libertaram. Agora eles eram escravos romanos. Você quer que eles queiram o quê do Messias? O que vocês acham que ele ia querer que o Messias fizesse? É muito lógico que o pensamento dos judeus nesse período era que ele viesse para promover a libertação do jugo romano, que ele viesse quebrar as algemas e dar ao povo judeu a liberdade que ele merecia. Então, quando eles perguntam, não é este o filho de Davi? Eles estão perguntando, será que esse cara é o Messias? E se ele for o Messias, ele vai libertar a gente. Mas os sacerdotes não enxergavam isso nele. Ele não tinha essa pegada de ser um sujeito que iria confrontar com o Império Romano. Então, qual era a vertente de Jesus? A crítica à hipocrisia, a crítica aos cultos exteriores, a sinceridade nas relações do homem com Deus, a prática do amor ao próximo de maneira muito singela, a conexão do homem com Deus sem nenhum tipo de artifício. Então, esse sujeito que estava se apresentando e que poderia ser tomado à conta de um Messias não servia para o templo de Jerusalém, porque ele atacava o templo, ele questionava os sacerdotes, ele desconstruía a visão que se apresentava sobre a questão do que os sacerdotes gostariam que as pessoas fizessem. Eles queriam um Messias que validasse a prática litúrgica do Templo de Jerusalém, que concordasse com tudo aquilo que os cultos exteriores tinham e que convocasse o povo para um processo de rebelião, como iria acontecer nos anos 70, quando, do ano 68 a 73, iria ser a guerra pela libertação de Jerusalém, que deu errado, fracassou. Por um tempo ela até deu um pouco certo, mas depois os romanos trouxeram um regimento que veio comandado por Tito, um general bastante cruel, e Tito resolveu a parada esmagando sem a menor piedade os judeus. Foi o que deu a ele depois o título de imperador. Quando seu pai, Vespasiano, deixa, então Tito substitui seu pai. E a vitória dele sobre Israel, porque era uma vitória que estava difícil, acaba sendo contada de maneira muito efetiva para a decisão dele ser o substituto de seu pai. Bom, então, os fariseus, que não estavam nada satisfeitos com esse homem que poderia ser tomado à conta de Messias, mas ele era muito diferente, ele não tinha a grandeza que eles esperavam, não comandava exército, e, para piorar ainda, era pobre, tinha vindo da Galileia, não tinha formosura nenhuma. Meu Deus! Então, os fariseus tentam diminuir Jesus
conceituando de uma forma bastante rasa, e dizem assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: não, esse não expulsa demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Que é, né? No livro O Céu e o Inferno, tem um trecho dele, capítulo sobre o inferno, os demônios. Livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo Os Demônios. Kardec faz uma reflexão em que ele diz o seguinte, que havia 7 pecados capitais, né? Não sei se eu vou lembrar de todos, mas é o orgulho, a ira, a inveja, a avareza, a luxúria, sei lá mais quem, não vou lembrar tudo. A gula. A gula, a preguiça, acho que já deu os 7. Então, na teologia clássica, não me perguntem quem foi que inventou isso, que eu não vou saber dizer, na teologia clássica, havia Satanás, que é o chefão, né? E para cada um desses pecados capitais tem um demônio em particular que toma conta deles. Então, cada demônio cuida de uma área. Então, eu tenho o demônio da preguiça. E tá lá. Eu nem aconselho ver, porque fica aprendendo coisa que não vai ajudar em nada. Mas esse Belzebu aqui é o da luxúria. O Belzebu é o da luxúria. Né? E o nome dele vem de um deus que existia na Babilônia, ou que existia na Fenícia, e que durante um tempo ele foi importado para Israel, na região do norte de Israel. Houve um período em que o rei Assuero ele casou com uma mulher chamada Josebel, e ela trouxe da Fenícia esse deus para ser o deus Baal, para ser cultuado nas terras de Israel. Então, esse Baal é o que dá o nome de Baal-zebu, que era um boi, um touro. Isso que é Beuzebu, é Baal-zebu. E aí ele está querendo dizer que esse é o príncipe, é o rei da luxúria. E eles estão querendo dizer que Jesus, na verdade, ele expulsa não é pelo poder divino, mas porque os poderes do inferno é que dão a ele a condição para que ele expulse os demônios. E aí, Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse assim: olha, isso não é verdade. Porque se realmente eu for expulsar os demônios usando o demônio, eu estou trabalhando contra nós. Estou dividindo as forças, porque é como se um mesmo exército tivesse um regimento combatendo o mesmo exército. Então ele diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em algumas traduções diz: toda casa dividida sobre si mesma rui. E essa casa pode ser uma casa espírita também. Quando ela se divide, quando existem muitas discussões, muitas divergências, quando as pessoas não se gostam, a possibilidade é que essa casa ela venha a ruir. E essa casa também pode ser o nosso lar. Se existe muito ódio, muito desamor, muita mágoa, muito ressentimento, muito comportamento equivocado na relação entre as pessoas, a tendência é que esse casamento acabe, que essa família se esfacele. Se ele não se acaba do ponto de vista físico, ele acaba do ponto de vista formal, porque as pessoas deixam de se amar, deixam de se gostar, deixam de se querer, e vai produzindo um afastamento, um esfriamento das relações, que pode até levar a um fecho do casamento. Às vezes o casamento não encerra, mas as pessoas vivem cada uma dentro do seu próprio mundo, então a casa, como ela deveria ser, ela mesma ruiu. Então diz Jesus: todo reino dividido sobre si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa que é dividida contra si mesma, ela vai ruir.
Então, eu não posso estar querendo tirar o demônio usando o demônio. Se eu for fazer isso, eu vou destruir o meu próprio reino. E aí ele continua. Se Satanás expulsa Satanás, ou seja, se o mal expulsa o mal, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Porque, na medida em que você promove uma divisão entre as pessoas, a tendência é que haja um enfraquecimento de poder. Então, não faz sentido. Não faz sentido que seja assim. E eles fazem esta acusação de uma maneira muito leviana, porque eles não estão nem aí para o que eles estão falando. Eles simplesmente tiram da cartola isso para atacar Jesus. Vocês não estão apoiados em nada. É só uma ideia, é um pensamento que vem exatamente para se opor a promover um desgaste da imagem de Jesus. Não está apoiado em nada. O cara, não, esse aí não é Deus, não. É o Satanás que está estimulando ele a viver. E aí ele expulsa Satanás pelo próprio Satanás. E aí, como eles fazem essa acusação leviana sem estar apoiado em nada? O cara tira uma cartola e joga em cima da mesa essa colocação. Jesus também faz uma colocação para eles pensarem, né? Olha, vocês tiraram aí da cartola, não foi? Pois então eu vou colocar para vocês uma também, para vocês pensarem. Tá legal, então eu expulso os demônios por outros demônios. Bacana. E os vossos filhos? Os vossos filhos, que também são sacerdotes, né? Porque sacerdote em Israel é herança de família. Tá, então eu expulso baseado no fato de que eu sou um demônio expulsando demônio. Tá legal, bacana. E os vossos filhos, que também são sacerdotes e que também agem fazendo a mesma coisa, porque nos ambientes religiosos isso é muito comum, não é? Você evocar os sacerdotes para que eles curem pessoas que estejam sendo perturbadas pelas entidades negativas. Isso não é prerrogativa desse período, não. Isso aí, as várias religiões possuem esse tipo de trabalho, esse tipo de expediente, que é o afastamento mal, o chamado exorcismo, não é? E aí ele pergunta a Jesus, tá legal, eu faço isso desse jeito, bacana, tá certo. E os vossos filhos, que são sacerdotes também, quando eles estão exercendo o seu ministério, eles expulsam como? Por quem os expulsam, então, vossos filhos? Os vossos filhos, quando promovem isso, eles fazem por Deus ou pelo demônio? Baseado em que fato? E aí Jesus ainda arremata dizendo, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, nós vamos usar, tá legal, então vamos levar essa discussão para cima dos filhos de vocês. Como é que vocês podem me garantir que quando os filhos de vocês fazem, isso é feito por Deus, e quando eu faço, é feito pelo Satanás? Baseado no quê? Vamos analisar, vamos ver, né? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Eles mesmos vão servir de medida para que a gente possa dizer como é que as coisas acontecem. E aí nós começamos a ver Jesus emparedando os sacerdotes, utilizando a mesma lógica. Se vocês não se apoiaram em nada para dizer quem é que eu uso para expulsar, eu posso fazer um raciocínio semelhante para o filho de vocês. E aí? Como é que funciona? Como é que é isso? E aí, nesta sequência de texto, Jesus diz, mas
Se não é como vocês estão dizendo, se eu realmente expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo lado bom da coisa, se eu exerço um poder espiritual positivo para fazer isso, é sinal de que eu estou do lado da luz. É um sinal de que Deus está comigo. Se eu não estou expulsando pelos demônios, então eu estou expulsando por Deus. E se for verdade que eu estou expulsando em nome de Deus, então eu posso dizer que é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso pelo demônio, os vossos filhos expulsam pelo quê? Aí, não, tá bom, então você expulsa por Deus. Bom, então se eu expulso por Deus, então o reino dos céus é chegado para vós. Né? E aqui a gente tem Mateus fazendo a conexão de que se Ruach Kodesh, que é o Espírito de Deus em hebraico, se ele é chegado, então tudo o que se esperava sobre o Messias está se cumprindo agora com aquilo que está acontecendo nesse momento. E aí, ele dá um nó nos caras e termina essa nossa perícope com a seguinte frase: e como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar-lhes os bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então, você só vai poder realmente exercer poder sobre o valente, que no caso aqui são os demônios, se você tiver poder para primeiro neutralizar a ação desse valente. Se eu não puder neutralizar o valente, como que eu poderei retirar as riquezas, o poder, tudo de que esse valente possui? Não dá para que eu faça isso sendo amiguinho dele, para que eu tire o poder dele, para que eu liberte as pessoas que ele subjuga, eu naturalmente tenho que estar numa condição tal em que eu neutralizei o valente. O que Jesus está falando é que o seu poder espiritual neutraliza os espíritos das sombras, permitindo com que ele possa agir, libertando as pessoas pelo fato de que a autoridade espiritual da qual ele estava investido permitia com que ele agisse sem que esses atacassem de volta, ou seja, o Cristo neutralizava os espíritos que tentavam agir contra ele. O que ele está dizendo assim, eles não conseguem fazer nada contra mim, porque eu os neutralizo. O Cristo os neutralizava. Que tens conosco, Jesus de Nazaré. É o que a gente vê numa outra passagem em que os espíritos perversos dizem. Há uma outra que eles dizem assim, Jesus nós conhecemos, mas a ti não sabemos quem sois, né? Porque conhece a Jesus. Conhecemos a Jesus e a Paulo, mas tu quem sois? Pessoas que estavam em nome de Jesus, mas sem autoridade moral nenhuma para fazer. Então aí o Cristo vai dizer que o poder que se estabelece vem da magnífica autoridade espiritual que ele tinha, que neutralizava as entidades e elas não conseguiam resistir à ação do governador planetário atuando num processo de socorro para uma criatura em sofrimento. Ok? Eu vou abrir para perguntas. Ok. Gente, vamos aproveitar. Silvia, aí é uma especialista em Isaías. Aí, ela ri à toa quando se fala em Isaías. Oi, Lahá. A gente vê esse embate entre Jesus e os fariseus o tempo todo, né, Lahá?
esse choque Nem os apóstolos compreenderam a missão de Jesus, né, Elahá? Você vê nos Atos, quando Jesus aparece, eles perguntam assim: Senhor, é agora que você vai implantar o reino? Quer dizer, é muito choque. Nós, com 2 milênios, estamos tentando ainda penetrar nessas grandezas. Está fechado o microfone. Eles não perceberam nada do que ele fez, achando que agora, depois da desencarnação, é que o negócio ia começar. Já tinha acabado, a história tinha acabado. O que tinha para falar tinha sido feito. Não é isso, Silvia Andréa? A muda, Silvia. É isso, Elahá. E é um apontamento. Jesus se mostrou, como você disse, os judeus não o viam como Deus. Para o cristianismo, então isso é um ponto. Jesus e Deus. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Sim. Então, Jesus ele se apresentou para aquele povo e eles não acreditaram. Eles duvidaram. E Jesus se entristece com isso. E hoje, será que se ele viesse, e você também nos trouxe a questão dos sinais, Olha, que sinais que ele precisaria apresentar para nós, para que a gente acreditasse se ele voltasse hoje? ó, é muito comum as pessoas dizerem assim, os judeus não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus. Isso é uma meia verdade, porque os primeiros discípulos foram todos judeus. Todos judeus. Se eles não tivessem aceito, ele tinha ficado sozinho e tinha ficado por isso mesmo. Mas o fato dele ter tido discípulos é sinal de que a ideia foi bem acolhida. Quem não gostava dele eram os sacerdotes, tanto que quem perseguiu Jesus não foi o povo. Quem perseguiu Jesus foi uma classe sacerdotal incomodada com a pregação dele, que colidia com os interesses que o sacerdócio tinha. Mas os judeus acolheram bem, o povo judeu acolheu bem a mensagem de Jesus, tanto que ela prosperou, né? Tanto que deu certo ali essa tentativa de trazer uma mensagem positiva para a humanidade. O grande problema, na verdade, é que o cristianismo, ao longo do tempo, ele foi se metamorfoseando. Quando ele se vincula ao paganismo, lá no século IV, ele tem muitas conexões com o que o paganismo tinha. O paganismo era cheio de deuses. O que custava Jesus ser Deus, gente? O imperador era Deus, todo mundo era Deus, um monte de deuses. Então, Jesus ser um Deus não é tão impactante como é para nós. E aqui eu quero fazer uma defesa do paganismo. Uma defesa. O paganismo fala que existem vários deuses, né? Vários deuses. As religiões politeístas todas falam que tem vários deuses. Mas nenhuma delas diz que tem vários criadores. Se você perceber, em todo o panteão tem só um criador e os outros são todos protetores. Por exemplo, Diana era a deusa da caça, Afrodite era a deusa da beleza, Apolo era o deus da beleza e o deus do sol. Cada um tinha uma função, eles eram, na verdade, protetores, eles não eram criadores. Criar mesmo só Zeus. Criar mesmo só Odin na mitologia nórdica. Criar só Brahma, Shiva e Vishnu não eram criadores. Então, em todo o panteão, você tem um criador e o resto são protetores. Quando falam que Jesus é Deus, a gente tem que levar o seguinte: no paganismo era muito banal dizer que alguma coisa era Deus. Não está dizendo que ele é criador.
Está dizendo que ele é um Deus, que ele é diferente, que ele é especial, que ele é singular. Só que nós fomos até mudando a ideia de Deus, de deuses, e fomos conferindo a Jesus o caráter de ser o próprio Criador encarnado. Mas não era essa a proposta original. A proposta original era outra. E os judeus nunca mesmo poderiam dizer que o Messias era Deus. Não tinha como. Isso está fora de qualquer raciocínio judaico. Não existe. Essa possibilidade não existe. Enquanto o judaísmo prosperou dentro do pensamento judaico, nunca mesmo Jesus esteve próximo da ideia de ser o Criador. Você evocou aí uma passagem do capítulo 14 de João, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Mas o fato de dizer que eu e alguém somos um não significa que é a mesma pessoa, significa que a gente tem identidade de pensamentos. Nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, se você prosseguir nele, você vai encontrar um pedaço em que Jesus faz uma oração pelos discípulos, no mesmo capítulo. Faz uma oração e pede a Deus que os discípulos também sejam um com ele. Né? Ele pede a Deus que faça isso. Ele roga a Deus que os protejam para que eles sejam uno com Deus, assim como ele já é com Deus. Então, também os discípulos são Deus. Se eu for entender assim, eu vou entender que todos eles se fundiram no Criador. Mas, na verdade, essa ideia de fusão é uma fusão de ideias, não de pessoa. Mas é quando a identidade de pensamentos é tão grande que a gente pode dizer que os dois se fundem no mesmo ideal, mas são pessoas diferentes em que pese a identidade de seus pensamentos. Tá? Isso está aqui, logo depois, quando ele ora pelos discípulos. Oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17. E por eles... Agora vou tenho que dar essas palavras. Eu não vou achar agora, mas tem um momento aqui em que ele diz... 17 de quê, Larra? João 17, chamada Oração Sacerdotal de Jesus, em que ele recomenda os discípulos a ele. E tem momento nessa oração que ele diz que eles serão um com Deus, para que eles sejam um convosco. Tá? 22, ela arrasa. Acho que é o 22. É 21. Para que todos sejam um, e assim como tu, Pai, Isso. estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Pronto. Mas Aí continue. acabou. Todo mundo fundiu num só. Até Judas juntou com Deus. É a centelha divina. O que ele está querendo dizer é o aspecto espiritual, mas não é que nós somos Deus, mas o meu Deus interior, né? O tal do Namastê, a divindade que existe em mim, na expressão da divindade, né? Não o Deus propriamente, mas a expressão da E Paulo divindade. também diz isso, que nós temos a mente de Cristo, né? Que a mente de Cristo, que a mente de Cristo está em nós, né? Que a mente de Deus. Então, é o mesmo princípio da centelha divina que habita em nós. O templo divino também, né? E Paulo, por ser um judeu, né?
não deve ter defendido a ideia de que Jesus era o próprio Criador, mas o Messias, o enviado, aquele que era prometido nas profecias. Muito bom, muito bom. Olá. Na Ave Maria, eles falam Mãe de Deus. O espírita fala Mãe de Jesus. Mas há uma mistura também, como se Deus tivesse nascido de Maria. Isso se dá por conta da ideia da Santíssima Trindade, né? Que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só. No conceito da Santíssima Trindade, o Criador do universo é Jesus. Ele é Deus que encarnou entre os homens. Então, esse conceito, que é um conceito muito longe do judaísmo, é que o cristianismo clássico tem, né? Não são todas as vertentes do cristianismo que pensam assim, mas uma boa parte delas sim, né? Uhum. Ai, muito bom saber as coisas, né, gente? Inteirando devagarzinho desse livro maravilhoso aí que a gente tem para conhecer tanto da intimidade dele, né? Olahá, muito obrigada mais uma vez. Gente, Olahá só tem agenda para estar presencialmente em 2028. Ninguém dá conta dele, não, pô. Nossa Senhora. Ninguém Corre e dá... marca com ele, então, para 28, senão você vai perder de novo. Pois é. Ele me deixou lá na reserva, no sobressalente. Ele falou comigo que se sobrar um buraquinho lá, ele me coloca lá. Lá pra você ver. E dá uma desistência. Se tiver uma desistência, vai ter muito. Oi, Lahá. Muito obrigada. Tá? O nosso estudo é isso aqui mesmo. Eu gosto demais da sua fala que mescla mesmo, entra na doutrina e coloca esse elo, né? Faz essa corrente, esse elo aí de Bíblia, Novo Testamento, Velho, com doutrina espírita, bem claro. Eu acho muito bacana. Eu gosto demais disso aí, né? Para a gente não andar junto nesse aspecto aí. O microfone está aberto, fechado. Falou alguma coisa, não, né? Gente, então tá, muito obrigada. Tá, Lahá, mais uma vez. Depois a gente vai ver se você... Eu vou sair que eu tenho uma outra live, tá bom? Vai com Deus, vai com Deus. Você me desculpa hoje que eu tô com meus olhos doendo, sabe? Estou com um problema, uma infecção no olho sério aqui. Parei para procurar, não estou aguentando ver claridade, não. Para variar, é excelente, sempre, né, Laura? Vai com Deus, vai lá. Estou indo, tchau. Obrigada, muito obrigada. Com Deus. Gente, é sempre uma aula mesmo, né? É sempre uma aula. Não é por nada, não, mas isso é estudo de NEP. Versículo a versículo, detalhes, isso é que é NEP, gente. Raiz, como diz o povo, raiz. E trazendo aquela pergunta nossa, o que eu aprendi com Jesus hoje, né? A gente consegue tirar essa resposta aí do estudo dele. Isso é muito importante. Então tá, gente, nós vamos então encerrar. Lembrando o nosso encontro, gente, lá em São Paulo, vamos pensando, vamos criando um grupinho para a gente conversar a respeito, né? A gente está de vento em popa, já temos um tema que vamos deixar para anunciar daqui uns 15 dias, um mês, né, Ilcimar, né, Silvio? Vamos esperar um pouquinho para a gente poder anunciar, mas um tema muito bacana, bem direcionado espiritualmente na escolha, tá? Foi uma coisa muito, assim, consensual da equipe, né? A gente sentiu que foi muito conduzido espiritualmente essa escolha desse tema. Então, vai ser muito bacana. Vamos animar para a gente ir, fora a farra, né, da viagem, até chegar lá e para voltar. Vamos fazer força para a gente fazer esse trabalho. Vamos fazer a nossa prece, que eu realmente estou com os olhos hoje bem doendo. Vamos lá. Senhor, obrigado por mais esse momento. Obrigado, Jesus, por essa condução segura que nos oferece nesse caminho.
da humanidade, da nossa encarnação. Esteja sempre conosco, Senhor, nos alimentando e nos fortalecendo, para que não venhamos a desistir desta caminhada. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, que essa noite seja refazedora para o nosso corpo e para nós, de ensinamento e trabalho na emancipação da alma. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite.